nós adentrarmos no século II, século III da era cristã, nós vamos observar um cenário teológico que está nascendo, né? Que está em formação. A cristologia ela ainda estava num estágio, embrionário. A divindade de Jesus ela ainda não era claramente articulada, não estava sistematicamente definida, por exemplo. E isso impactava diretamente a vida daqueles cristãos. A noção de um Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se desenvolvia de forma implícita. E muitas vezes isso foi tratado de forma fragmentada nas comunidades cristãs. E essa busca por essa formulação coerente sobre Jesus Cristo, ela vai gerar inúmeros debates teológicos, inúmeras controvérsias teológicas ao longo dos primeiros séculos. O caminho até Nicéia, o caminho do estabelecimento do dogma trinitário em Nicéia, ele foi marcado por muitas disputas. Ele foi marcado por excomunhões. Ele foi marcado por vários sínodos regionais. Ele foi marcado por várias interpretações divergentes da Bíblia. Foi marcado por diversas heresias. Vocês já sabem o quanto. Então, para os cristãos daquela época, pessoal, esse processo não foi simples. Um cristão médio, ele não tem noção, muitas vezes, do que ele acredita. Né? Ele não dá razão à fé, por exemplo. Né? Não dá razão à fé dele. Esse processo não foi simples. Como a gente pensa que foi. O pessoal se reuniu, né? Convocou Nicéia, vamos lá definir a de Deus. Sim, e acabou. Vamos todo mundo embora. Não foi assim. Envolveu tensões, não somente entre os cristãos, é bom que se destaque isso aqui, mas entre o próprio judaísmo, por exemplo. Uma coisa que a gente precisa entender e lembrar é que os primeiros cristãos, pessoal, eles eram judeus. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. Eles eram profundamente influenciados pela tradição judaica, ou seja, a crença em um único Deus. E o monoteísmo, para um judeu, para um homem religioso judeu do primeiro século, segundo século, até hoje assim, o monoteísmo ele era inegociável. É o centro da fé cristã, inclusive. Herdamos isso do judaísmo. Né? Então, essa herança herdada do judaísmo, esse monoteísmo, ele era um grande desafio para os primeiros cristãos, para definir a pessoa do nosso Jesus Cristo. Como conciliar a fé em Jesus, como Cristo, Filho de Deus, com a afirmação absoluta da unicidade divina. Né? Então, eram perguntas que surgiam e precisavam de respostas. Né? A essência monoteísta, fundamentada na religião do judeu, que foi o germe do cristianismo, ele vai repercutir nos credos, pessoal, da antiguidade. Porque se havia algo que era o fundamento dos credos primitivos, era a crença num só Deus, Criador do céu e da terra. É unânime isso aí. No curso, dentro do seminário Teologia da História, eu falo, inclusive, sobre isso. Né? Que os judeus, o próprio judaísmo do Antigo Testamento, ele já era revolucionário. Porque ele é uma fé monoteísta, a fé no único Deus. Não só a fé no único Deus, mas a fé nesse Deus que cria os céus e a terra, e Deus que aparece na história. Não aparece na história a princípio, mas que mexe no tabuleiro da história, né? No Antigo Testamento. Conversa face a face com Moisés, por exemplo. E o cristianismo dobra a aposta, porque agora esse Deus ele vai encarnar. Ele vai sair do plano invisível, ele vai agora entrar no plano visível. Então, ele entra na história, ele faz parte da realidade. Então, essa crença no único Deus, Pai, Criador da humanidade, originária no Antigo Testamento, elas não eram
constituintes da filosofia da época, da filosofia pagã. Então, o monoteísmo judeu ele já era, por si, uma grande revolução em termos de religião daquela época. Né? E, pegando esse gancho do monoteísmo, desse grande problema, os próprios cristãos eles tinham uma certa dificuldade, pessoal, de chamar Jesus de Deus no início do cristianismo primitivo. Chamar Jesus explicitamente de Deus, Theos, né? Theos, do grego. Tinha essa dificuldade de chamar Jesus de Deus em público, mesmo crendo na sua divindade, muitas vezes. Porque a palavra Deus, ela era, pessoal, carregada de conotações filosóficas, de conotações religiosas. De um lado, nós temos os gregos. Dizer para um grego que havia 2 deuses, uma única pessoa, 3 deuses, uma única pessoa, era uma loucura. Né? Pegamos aqui o gancho de Paulo aos Coríntios. Né? Loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. De novo, Jesus continua sendo escândalo e loucura. Para o judeu dizer isso, a crença na Trindade, era uma blasfêmia em alto nível. Era um anátema, puro e simples. E para um grego, né, para um filósofo pagão da antiguidade, era um delírio sem precedentes. Se a gente pegar os primeiros cristãos, ali, os grandes apologistas do segundo século, Justino Marte, a gente pegar Orígenes, por exemplo, Tertuliano, por exemplo, certo? E os padres apostólicos também, tá? Inácio, Clemente, certo? Atenágoras de Atenas. Nós vamos perceber que esses cristãos eles têm uma certa prudência ao falar sobre Jesus Cristo. Por exemplo, Inácio de Antioquia, que muitos teólogos consideram que foi o que plantou, né, já no início do segundo século, o germe da união hipostática, as duas naturezas de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ao se referir a Jesus em suas cartas, em especial nas suas cartas aos Efésios, Inácio ele vai chamar Jesus de filho de Maria, né? Filho de Deus, filho de Maria e filho de Deus. Várias vezes Inácio vai usar essa terminologia em sequência. Filho de Maria, filho de Deus. Filho de Maria, filho de Deus. Em muitas outras cartas, não só de Inácio, mas dos apologistas que eu citei aqui, Justino, etc., nós vamos ver títulos secundários, né? Logos, o filho do homem, imagem do Pai, primogênito de toda a criação. São termos que vão ser utilizados pelos primeiros cristãos para se referirem a Jesus. Né? Porque aqueles cristãos eles estavam procurando, a princípio, manter esse equilíbrio entre a fé recebida dos apóstolos, a fé recebida de seus antepassados, e as acusações externas do cristianismo, que no segundo século vão ser várias, vindas do próprio judaísmo.